Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, e a gente vai rezar por você. O 9º dia de abril. E a gente vai falar hoje sobre algo que pesa no coração de muita gente, mas que poucos têm coragem de trazer para a oração com a honestidade que o assunto merece. A gente vai falar de provisão, de milagre financeiro, de necessidade que não fecha, de conta que vence antes do dinheiro chegar, de sonho que está parado porque o recurso não veio, de fé que tenta se sustentar enquanto a pressão financeira aperta de um jeito que só quem está passando sabe o tamanho que tem. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você que chegou nessa quinta-feira com o coração pesado por causa das finanças, que abriu os olhos essa manhã e que o primeiro pensamento já foi uma conta, uma dívida, uma necessidade que ainda não tem resposta. Por você que trabalha, que se esforça, que faz tudo o que está ao seu alcance e que mesmo assim sente que o dinheiro sempre falta antes do mês terminar, que a provisão chega, mas não é suficiente, que há um buraco que parece não ter fundo. Por você que está numa situação de aperto real, que não é exagero, não é falta de fé, não é falta de esforço. É uma necessidade concreta, que precisa de um milagre concreto de um Deus que é concreto e que provê de formas que o homem não consegue planejar. Por você que tem vergonha de pedir a Deus por dinheiro, que foi ensinado que espiritualidade e finança não se misturam, que sente que deveria estar acima disso, mas que a realidade da vida não deixa. Por você que está orando por provisão há meses e que ainda está esperando, que a fé está cansada, mas que ainda está de pé, porque não tem outro lugar para ir. Juntos nesta corrente de fé, vamos trazer as finanças para diante de Deus sem vergonha e sem filtro. Vamos declarar provisão sobre cada vida desta corrente. Vamos clamar por milagres financeiros com a paz que João 14:27 promete. Não a paz do mundo, que só existe quando tudo está resolvido. A paz de Deus que sustenta o coração, mesmo quando a conta ainda está aberta. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está passando por aperto financeiro e que precisa dessa oração hoje. Com alguém que precisa saber que Deus vê a necessidade dele e que está se movendo a favor. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Quinta-feira, o dia que está quase no fim da semana, mas que ainda não chegou lá. O dia em que a pressão da semana está no pico e em que a sexta parece próxima, mas ainda distante o suficiente para que o peso do que ainda precisa acontecer seja sentido com força. E a pressão financeira tem um jeito de ser mais pesada justamente nesses dias do meio, quando as contas do começo do mês já foram e as do fim ainda estão chegando, quando o salário já foi distribuído, mas o mês ainda não terminou, quando a necessidade está presente, mas o recurso ainda não apareceu. Mas João 14:27 foi dito num momento de pressão real. Jesus estava se despedindo dos discípulos. O que estava por vir era pesado demais para eles suportarem com as próprias forças. E foi exatamente nesse momento de pressão máxima que ele disse: não se turbe o vosso coração. Não porque a situação era fácil, não porque não havia motivo para preocupação do ponto de vista humano, mas porque havia um Deus que estava no controle de tudo que parecia fora de controle. E esse mesmo Deus está aqui nessa quinta-feira, vendo a tua necessidade, conhecendo o número exato da tua dívida, sabendo o valor preciso do que você precisa e já trabalhando em formas de provisão que você ainda não consegue ver do ponto onde está. Hoje, dia 9 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui abrindo caminhos de provisão, removendo bloqueios que estão impedindo que os recursos cheguem, guerreando contra tudo que está tentando roubar o que Deus já liberou para sua vida. Para agora. Respira, recebe a paz que o mundo não dá e confia em quem nunca deixou um filho seu sem provisão. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa quinta-feira de abril
com o coração honesto sobre a minha situação financeira. Não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não vou disfarçar a necessidade com palavras bonitas. Venho diante de ti como sou, com o que tenho e com o que falta, confiando que tu és o Deus que vê, que ouve e que provê. Agradeço porque nunca me deixaste passar por necessidade sem que tua mão estivesse trabalhando por baixo. Que nem sempre eu vi como chegariam os recursos, mas que chegaram. Que nem sempre entendi o caminho da provisão, mas que o caminho existiu. Que há histórias de fidelidade na minha vida financeira que provam que tu és o Deus que supre. Agradeço pelas provisões que vieram de formas que eu não esperava. Pelas portas que abristeste, quando as que eu conhecia estavam fechadas. Pelas pessoas que tu moveste sem que eu pedisse. Pelos recursos que chegaram no último momento, mas que chegaram. Agradeço porque és o dono do ouro e da prata, de todo o gado dos 1000 montes, de cada recurso que existe nessa terra, e que nada que precisas para me prover está fora do teu alcance. Agradeço pela paz que me dás, que vai além do que a situação financeira justifica, que me permite dormir mesmo com a conta em aberto, que me faz acordar com esperança, mesmo quando o extrato diz o contrário, que é sobrenatural demais para ser explicada por quem não te conhece. São Miguel Arcanjo, guerreiro que abre portas e remove bloqueios, hoje eu te invoco sobre a minha situação financeira, com fé de que Deus já está se movendo a meu favor. Pelos recursos que estão presos, represados, bloqueados por obras do inimigo, que não quer que a provisão de Deus chegue até mim, libera-os agora pela autoridade do nome de Jesus. Pelos caminhos de provisão que Deus já preparou, mas que estão sendo obstruídos por forças contrárias, abre esses caminhos com tua espada de luz. Pelas oportunidades financeiras que o inimigo tentou fazer chegar tarde demais ou não chegar, intercede agora para que o que foi preparado chegue no tempo certo de Deus. Pelas pessoas que Deus quer usar como instrumentos de provisão na minha vida e que ainda não chegaram, move-as agora na direção certa. Pelas portas de emprego, de negócio, de oportunidade, de renda que estão fechadas e que Deus quer abrir, remove cada obstáculo que está no caminho. Renova em mim hoje a certeza de que Deus é meu provedor, não o trabalho, não as pessoas, não o governo, não a economia, Deus. E que quando Ele decide prover, nada pode impedir que a provisão chegue. Senhor, que essa quinta-feira seja um ponto de virada nas minhas finanças. Que algo se mova hoje, que uma porta se abra, que um recurso seja liberado, que uma oportunidade apareça, que um milagre aconteça de um jeito que só pode ser explicado pela tua mão, que eu não saia dessa oração do mesmo jeito que entrei, que algo mude, no espiritual agora e no natural logo depois. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que estão com necessidade financeira real nessa quinta-feira. Pessoas que estão com dívidas que parecem maiores do que qualquer possibilidade de quitação. Que olham para os números e que não conseguem enxergar saída do ponto onde estão. Famílias que estão com a geladeira mais vazia do que deveria estar. Que estão fazendo escolhas impossíveis entre uma necessidade e outra, porque o recurso não é suficiente para cobrir tudo. Trabalhadores que perderam o emprego e que estão numa batalha diária de fé para não ceder ao desespero enquanto a nova oportunidade não chega. Empreendedores que construíram algo com sacrifício e que estão vendo o negócio ameaçado por uma fase de crise que não escolheram, mas que precisam atravessar. Pessoas que têm dívidas antigas, que cresceram com juros e que viraram um peso que parece impossível de carregar. Que não dormem direito porque o peso financeiro não vai embora quando a luz se apaga. Famílias onde há crianças que precisam e pais que não sabem como suprir. Onde há necessidades de saúde que custam o que não têm. Onde há sonhos de estudo, de moradia, de dignidade que estão esperando por recursos que ainda não vieram. Senhor, olha para cada uma dessas situações hoje com os olhos do Deus que supre toda necessidade segundo as riquezas da sua glória, que não vê a dívida como problema demais, que não vê a necessidade como grande demais, que tem recursos infinitos e que quer liberá-los sobre cada vida desta corrente,
Que essa quinta-feira seja o dia em que o milagre financeiro que cada um está esperando começa a se mover. Que o que estava represado comece a fluir. Que o que estava fechado comece a abrir. São Miguel Arcanjo, abre os caminhos de provisão de cada pessoa desta corrente nessa quinta-feira. Que nenhuma necessidade real desta corrente fique sem resposta divina. Que cada milagre financeiro que Deus preparou chegue sem ser interceptado pelo inimigo. E que cada pessoa suprida declare com um coração transbordante: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Senhor, hoje eu entrego nas tuas mãos cada detalhe da minha situação financeira. Entrego as dívidas pelos nomes, as que têm prazo, as que já venceram, as que estão crescendo com juros, as que me tiram o sono e as que eu já aprendi a conviver, mas que não deveriam estar aqui. Entrego as necessidades do mês, as contas que estão chegando, as que já chegaram e que estão esperando o recurso aparecer, as que eu já sei que vêm e que não sei de onde vai sair o dinheiro para pagar. Entrego os sonhos financeiros que estão parados por falta de recurso, a casa própria, o negócio que não saiu do papel, o estudo que não começou, a viagem que adiei, o projeto que ficou na gaveta porque o dinheiro não chegou a tempo. Entrego o medo de não conseguir, de não dar conta, de decepcionar quem depende de mim, de não ser suficiente financeiramente para suprir o que as pessoas que amo precisam. Entrego a vergonha que às vezes sinto pela minha situação financeira, de ter chegado onde cheguei, de ter tomado decisões que agravaram o problema, de precisar de milagre quando eu queria ter conseguido resolver sozinho. Entrego o cansaço de esperar por provisão, de orar pelas mesmas necessidades mês após mês, de continuar acreditando quando o tempo passa e a resposta demora mais do que a fé aguenta com facilidade. Senhor, pega tudo isso das minhas mãos nessa quinta-feira, porque a preocupação financeira consome energia que eu preciso para viver, para trabalhar, para cuidar de quem eu amo e para buscar as próprias soluções que tu estás preparando. Me dá a paz de João 14:27 sobre as minhas finanças. Não a paz de quem não tem problema, a paz de quem tem problema, mas que sabe em quem confia. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo o espírito de escassez que opera sobre a minha vida financeira e que faz o dinheiro sempre faltar antes do mês terminar. Corta toda a maldição financeira que opera sobre a minha família de geração em geração. O padrão de pobreza, de dívida, de falta que foi passado como herança e que termina em mim agora pelo poder do nome de Jesus. Corta todo o desvio de recursos que o inimigo está operando, todo o caminho de provisão que está sendo bloqueado, toda a oportunidade que está sendo atrasada, todo o milagre financeiro que está sendo interceptado antes de chegar até mim. Corta a ansiedade financeira que rouba minha paz, minha criatividade e minha capacidade de enxergar as saídas que Deus já colocou no meu caminho. E abre em mim hoje a visão de fé que enxerga provisão onde ainda não há nada visível, que confia no Deus que supre antes de ver a conta bancária confirmar, que age com sabedoria e com fé ao mesmo tempo, porque sabe que Deus abençoa quem busca, mas que também abençoa quem confia. Senhor, que esse 9º dia de abril seja o dia em que a virada financeira começa, que algo se mova nos bastidores espirituais que vai resultar em provisão concreta no natural, que os recursos que estão represados sejam liberados, que as portas que estavam fechadas sejam abertas, que as oportunidades que estavam atrasadas cheguem agora, que os milagres que estavam a caminho acelerem, que abril seja o mês em que eu testemunhe a fidelidade de Deus nas minhas finanças, de um jeito que eu vá contar para outros como prova de que Ele é o Deus que supre toda necessidade, segundo as riquezas da sua glória. São Miguel, guarda cada caminho de provisão que Deus abriu para mim nessa quinta-feira. Não deixa o inimigo fechar o que foi aberto. Não deixa o recurso ser desviado antes de chegar. E com uma paz que o mundo não dá e uma fé que não se apoia no extrato bancário, eu declaro: quem como Deus?
ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque és o Deus que provê, que sempre proveu, que nunca falhou com um filho que confiou em ti. Te louvo porque as tuas riquezas em glória não diminuem quando tu supres, que cada vez que provês para um, não falta menos para outro. Que a tua abundância não tem limite e que nunca haverá necessidade humana que seja grande demais para a tua provisão alcançar. Te louvo porque conheces o número exato do que eu preciso, que não precisas que eu te explique o tamanho da dívida ou o valor da conta. Já sabes, e já estás trabalhando na provisão antes de eu terminar de orar. Te louvo porque a história da minha vida está cheia de momentos em que proveste de formas que eu não esperava e que não poderia ter planejado. E que essas histórias são a prova de que és fiel e que continuarás sendo. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por seres o guerreiro que abre portas de provisão e que não deixa o inimigo fechar o que Deus abriu. Por guardares os caminhos pelos quais as bênçãos financeiras chegam até quem confia em Deus. Senhor, que cada pessoa desta corrente que está com necessidade financeira real experimente a tua provisão de um jeito concreto ainda nesse mês de abril. Que os testemunhos de milagres financeiros desta corrente sejam tantos que glorifiquem o teu nome diante de quem ainda não te conhece. Por tudo isso, com paz que vence a preocupação e fé que vence a escassez, eu proclamo: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa quinta-feira, dia 9 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Deus vê a tua necessidade financeira, não está distante dela, não está indiferente a ela. Não acha que é pequena demais para merecer atenção ou grande demais para ser resolvida. Ele vê, ele sabe, ele está se movendo. A provisão que tu precisas não está fora do alcance de um Deus que é dono de tudo. O milagre financeiro que tu estás esperando não é impossível para quem criou o mundo do nada e que transforma situações impossíveis em testemunhos de fidelidade. Não deixa a pressão financeira roubar a paz que Cristo deixou. Não deixa os números ditarem o tamanho da tua fé. Não deixa o inimigo usar a necessidade como argumento de que Deus não está contigo. Deus está, e está trabalhando por caminhos que tu ainda não consegues ver daqui. São Miguel Arcanjo está abrindo portas de provisão nessa quinta-feira, está removendo bloqueios, está guerreando pelos recursos que têm o teu nome e que estão a caminho. Vai com a paz de Cristo sobre as tuas finanças, com a certeza de que o Deus que supre toda necessidade está de olho na tua, com a fé de que o milagre está vindo, mesmo quando o extrato ainda não confirmou. E quando a pressão financeira apertar de novo e a preocupação tentar tomar o lugar da paz, quando os números tentarem falar mais alto do que a voz de Deus, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus, ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração tocou o teu coração sobre a tua situação financeira e te deu paz e fé para esperar pelo milagre que está vindo, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está passando por aperto financeiro e que precisa dessa oração de provisão hoje. Escreve aqui nos comentários uma declaração de fé financeira. Declara o milagre que estás esperando e agradece antes de ver, porque sabes que Deus já está trabalhando juntos nesta linda corrente de oração. Estamos declarando provisão, abrindo portas de milagres financeiros e levando a paz de Cristo para milhares de corações que chegaram nessa quinta-feira com necessidade real. Agora vai em paz, vai confiante, vai provido pela graça de Deus, vai abençoado pela mão do Senhor que supre e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo sobre cada caminho de provisão que está sendo aberto na tua vida agora. Que abril seja o mês em que o milagre financeiro que tu esperavas finalmente chega, e que o testemunho que sairá disso glorifique o nome de Deus diante de todos. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.